do maior e do menor. Do maior e do menor, a gente usa a ideia de que a boquinha está aberta para o maior, né? Então, mesma coisa aqui, o nosso símbolo de contido, ele vai estar aberto, entre aspas, para o conjunto maior, entre aspas, também. Então, exemplo A. Nós temos um conjunto A, 1 e 2, e o conjunto B, 0, 1, 2 e 3. Os dois elementos do A também estão aqui dentro do nosso conjunto B, ou seja, o A está contido em B. Ou, se eu quiser escrever da outra forma, B contém o A. Tá? Aqui no exemplo B, então, um conjunto 3, 4 e 5 está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque os três elementos que eu tenho aqui também estão aqui. Aqui na letra C, também temos um exemplo de inclusão. O conjunto 4, 5 e 6 está contido dentro do conjunto 4, 5 e 6, porque os três elementos que eu tenho aqui também estão nesse conjunto aqui, apesar deles serem iguais. Tá? Então, aqui a gente já tira uma ideia importante de conjuntos, que é todo conjunto está contido em si mesmo. Tá? Então, essa é uma ideia importante de conjuntos, todo conjunto está contido em si mesmo. E aqui no exemplo D, então, o 8 está contido nesse conjunto 2, 4, 6 e 8. Elemento 8, está aqui o elemento 8. Tá? Então, aqui exemplo. Descreva os conjuntos a seguir enumerando seus elementos. Então, nós temos aqui na letra A um conjunto V, tal que V é uma vogal da palavra estacionamento. As vogais da palavra estacionamento são A, E, I e O. A, E, I e O. Aí vocês vão falar, tá, mas o E repete duas vezes. Sim, mas no meu conjunto aqui eu só escrevo ele uma vez. Tá? Eu não repito o elemento em conjunto. Ele pode aparecer 50 vezes na palavra nesse caso, mas eu só escreveria ele uma vez. Tá? E exemplo B, P é igual a X, que é um número natural primo menor que 50. Então, vamos lá, números primos menores que 50, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 não, 17, 19, 21 não, 23, 25 não, 27 não, 29 sim, 31 sim, 33 não, 35 não, 37, 39 não, 41, 43, 45 não, 47, 49. Não, 49 não, 49 dá para dividir por 7. Acaba no 47. Então, esses são os primos menores que 50. Lá, quando a gente for falar de MMC e MDC, eu vou comentar rapidinho de números primos, tá? Então, descrever os conjuntos significa enumerar os elementos dele. Então, listar cada um dos elementos que compõem esse conjunto. 2. Verifique se o conjunto 0, 3 e 5 é subconjunto de B, 0, 1, 2, 3, 4. Então, para verificar se é subconjunto, nós temos que ver se todos os elementos aqui do primeiro estão no segundo. Então, o 0 está, o 3 está, mas o 5 não está. Então, não é subconjunto. Tá? Não é subconjunto. 3. Determine todos os subconjuntos de A igual a 1, 2, 3. Certo. Então, aqui a gente já começa vamos entrar mais um pouquinho aqui nos subconjuntos, tá? Então, a primeira ideia que a gente precisa saber é o seguinte: o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos, tá? Por quê? Porque ele é um conjunto vazio, então ele é nada, não tem nenhum elemento, e pelo fato dele ser nada, ele pode estar dentro de tudo. Um pouquinho filosófico isso, mas essa é a ideia, tá? Então, o conjunto vazio é um subconjunto de todo conjunto.
Aqui, então, a gente pode determinar conjuntos unitários, que são subconjuntos dele. Então, o 1 é um subconjunto, o 2 é um subconjunto, o 3 é um subconjunto. Depois aqui nós podemos fazer os parezinhos. 1 e 2 é um subconjunto, 1 e 3 é um subconjunto, 2 e 3 é um subconjunto, e o próprio conjunto, nossa, essa chave ficou ridícula, o próprio conjunto também vai ser um subconjunto desse mesmo. 1, 2 e 3. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, está certo. Isso aqui também, todos os subconjuntos, a gente chama isso aqui de conjunto das partes, tá? Conjunto das partes. E tem uma fórmula para eu saber quantos subconjuntos eu vou ter, por isso que eu contei para saber se estava certo. Então, o número de elementos, o número de subconjuntos, ou seja, o número de conjuntos das partes que eu vou ter, é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, aqui eu tinha 3 elementos, então 2 ao cubo é 8. Então, eu vou ter um total de 8 subconjuntos, que é por isso que eu contei aqui, para saber se tinha 8 aqui. Tá? Então, essa é a ideia dos subconjuntos. Essa fórmula ajuda a gente, às vezes, para não ter que escrever todos, a gente já sabe quantos que vão ter. Tá? E 4, observa o diagrama. Então, é para a gente falar de se está contido ou não está contido. Então, quais afirmativas são verdadeiras? Justifique, não vamos justificar. Então, aqui a alternativa A está dizendo o seguinte, que E não está contido em F. Podemos observar aqui pelo desenho que quem está contido é o F contido no E. Né? Então, o E não está contido no F, é verdade. Letra B. F contém E. A leitura ao contrário aqui, porque o símbolo está invertido, né? Então, F contém E, não, é o E que contém o F. Então, é falso, porque o E é o maior, né? C. H está contido em F, não está contido porque a gente tem essa parte aqui do H que não está no F. Então, é falsa essa. Tá? Letra D. E contém H. O E é o conjunto maior e o H está totalmente dentro dele. Então, o E contém o H, é verdadeiro. Letra E. F não está contido em H. Então, o F não está contido em H. Verdadeira, né? Porque a gente tem um pedaço aqui do F que não está no H, então o F não está contido no H. E a F, H está contido em E. Então, o conjunto H, que é o amarelinho aqui, está totalmente dentro do conjunto E, então ele está contido, é verdadeira essa. Tá? Ok no subconjunto, gente? Ok. Operações com conjuntos. Então, a primeira operação que a gente faz é a união. Tá? A união significa, então, juntar todos os elementos dos dois conjuntos em um conjunto só. Então, aqui, por exemplo, um conjunto A, 0, 2, 4 e 6, e um conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos pegar todos os elementos de A e de B e juntar em um conjunto só, sem repetir elemento. Então, o 0 está nos dois aqui, mas eu só vou escrever uma vez. O 1 aqui do B, o 2 que está nos dois, mas eu só escrevo uma vez. O 3 que está aqui no B, o 4 e o 6 que estão nos dois. Não, o 4 que está nos dois, eu só escrevo uma vez, o 6 que está aqui. Então, realmente, a união significa simplesmente unir todos os elementos do conjunto. E no desenho aqui, então é como se eu pintasse todo o meu diagrama. Toda a parte do A, toda a parte do B, toda a parte aqui que tem em comum. Tá? Então, união é realmente bem simples. O conceito é unir os elementos. Tá? A interseção seria o contrário da união. Então, se na união
eu juntava tudo na interseção, eu vou ver o que os dois conjuntos têm em comum, tá? Então, aqui ele não escreve, mas tem aqui no desenho, o meu conjunto A tinha 0, 2, 4 e 6. O meu conjunto B era 0, 1, 2, 3 e 4. Os elementos que eles têm em comum são esses três elementos aqui do meio, 0, 2 e 4. Então, é exatamente isso que a interseção quer, ela quer os elementos que os dois têm em comum. Então, está aqui os elementos que os dois têm em comum. Tá? O símbolo da união é um U para cima, assim, tá? E o símbolo da interseção é o mesmo U, só que virado para baixo. Tá? E aqui uma observação, então, quando eles não possuem elementos em comum, ou seja, isso aqui vai ser um conjunto vazio, porque não tem ninguém na interseção, nós dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Ou seja, se eu fizer os desenhos deles, eles vão ser bolinhas totalmente separadas, não vão ser bolinhas que tenham uma área em comum, que nem aqui no desenho de cima. Tá? E a terceira operação que a gente tem é a diferença, que é talvez a mais confusinha das três. Então, a diferença de dois conjuntos A e B, que nós vamos indicar por A menos B, e precisa seguir essa ordem, aqui a ordem é importante, é o conjunto dos elementos que pertencem a A, ou seja, que estão no primeiro conjunto, e não pertencem a B, ou seja, que não estão no segundo conjunto. Então, aqui ele dá um exemplo para a gente do conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. Se eu quero fazer a diferença A menos B, eu preciso pegar todo o meu conjunto A e riscar dele o que tem de igual aqui no conjunto B. Então, o 1 não está no B, vem para cá para a diferença. O 2 está no B, então não vem para cá. O 3 não está no B, então vem aqui para a diferença. O 4 está no B, então não vem. O 5 não está no B. Então, a diferença vão ser os elementos 1, 3 e 5, porque nenhum deles, percebam que está aqui no B. O que tinha de igual com o B, eu tirei, que era o 2 e o 4. Tá? No desenho, vai ser essa região aqui, sem pegar a interseção. Vejam que a interseção aqui está sem pintar. A única coisa pintada é essa região aqui, sem a interseção. Tá? Então, a diferença é exatamente isso, pegar o primeiro conjunto, no caso A, e tirar dele o que tem de igual com o segundo conjunto. Tá? Então, dados os conjuntos 0, 1, 2, 3 e 4, e 1, 3, 5 e 7, determine a união, a interseção e a diferença represente por meio de um diagrama. Só vamos fazer sem diagrama. Tá? Então, a união com B, lembrando, união é simplesmente juntar tudo sem repetir elemento. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, tá? Interseção. Interseção é ver o que eles têm em comum. Então, os elementos que eles têm em comum é o 1 e o 3, apenas. Então, está aqui a nossa interseção, 1 e 3. E a diferença, A menos B, é eu pegar o conjunto A e tirar dele o que tem de igual com o B, que vai ser exatamente interseção aqui no caso. Então, vou ter que tirar o 1 e o 3, que é o que eles têm de igual. Então, a diferença vai ficar 0, 2 e 4. Tá? Ele não está pedindo, mas se eu fosse fazer B menos A, para mostrar para vocês que fica diferente, vai ser então eu pegar o meu conjunto B e tirar o que tem de igual com A. O que tem de igual com A é 1 e o 3, sobra aqui 5 e 7. Então, observem que aqui a ordem que eu coloco na diferença, ela importa. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, repetir o slide. E, bom, gente, aqui é o clássico probleminha de conjunto, tá? Isso aqui cai um monte em vestibular, cai um monte em OBMAP, é o clássico probleminha de conjunto. Então, em uma cidade são consumidos dois produtos S e P, sendo S um tipo de sabonete e P um tipo de perfume. Uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos levantou os seguintes dados. Então, aí está a tabelinha, 210 consumidores do S, 180 do P, 50 de SP e 40 de nenhum dos dois.
Determine quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa. Então, esse tipo de probleminha de conjunto, ele se resolve bem fácil quando a gente faz o desenho do conjunto. Tá? Então, nós temos aqui uma interseção. Então, eu sei que as minhas duas bolinhas aqui do S e do P, elas vão precisar se encontrar aqui no meio, e eu sei quantas pessoas estão ali no meio que consomem as duas marcas, que são 50. Tá? 5 saiu feio aqui. São 50 pessoas que consomem as duas marcas aqui. Ok? E eu também sei que eu tenho uma bolinha aqui fora de quem não consome nenhum dos dois, que é 40. Tá? Agora, eu preciso acabar de completar esse desenho, só que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, aqui eu tenho que 210 pessoas consomem o produto S, certo? Só que dessas 210, eu já tenho 50 que estão listadas aqui. Eu tenho 50 que, além do S, consomem o P. Tá? Então, dessas 210, para colocar aqui no desenho, eu preciso subtrair essas 50 pessoas aqui que estão em comum. Então, 210 menos 50, 160. O mesmo ocorre aqui para o P. Aqui ele está dizendo 180, mas eu preciso subtrair essas 50 pessoas que já estão aqui na interseção, que já estão aqui no meio. Então, 180 menos 50, 130 pessoas. E agora sim, eu sei exatamente que 40 pessoas não consomem nenhuma, 160 consomem só produto S, 50 consomem os dois produtos e 130 consomem só o produto P. Agora sim eu posso simplesmente somar todos os valores para saber quantas pessoas foram consultadas. Então, dá 200, 250, 380 pessoas, se eu somar tudo. Tá? Então, probleminhas desse tipo, a gente precisa sempre começar da intersecção e ir subtraindo os valores conforme a gente for fazendo. Porque esses valores, em geral, eles vão aparecer assim justamente para estar contado uma vez, no caso aqui estava contado nos dois. Num problema que envolva, por exemplo, 3 produtos, a minha interseção ela está aqui no meio. E se eu tivesse uma tabela dessa, essa interseção estaria dita aqui no meio, contada aqui, contada aqui, contada aqui, contada aqui, contada aqui, contada aqui. Então ela estaria contada 7 vezes na minha conta, quando ela deveria estar contando apenas uma vez. Aí a gente tem que fazer esse processo aqui de ir subtraindo as intersecções. Tá? Então, é isso aí. Alguma dúvida aí? Na união, interseção e diferença? Dá para somar tudo, só subtrair a interseção? Nesse caso de 2, sim. O problema é quando o problema envolver 3. Aí tu vai ter que subtrair bastante coisa. Tá? Mas nesses probleminhas mais simples de 2, pode simplesmente somar tudo e tirar uma vez a interseção, porque ela vai estar contando 2 vezes. Né? Mas eu recomendo fazer sempre o desenho ajuda a não errar. Tá? Então, para a gente encerrar aqui os conjuntos, vamos falar rapidinho dos conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, que são os números que começam do zero e sempre vai somando uma unidade para o teu próximo. Então, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, e assim por diante. Tá? Em alguns livros não vai começar do zero, vai começar direto do 1. Em outros livros vai começar do zero, mas essa discussão para a gente aqui não é relevante, então vamos começar do zero, os números naturais. Tá? Se eu pegar os números naturais e, além deles, considerar todos os números deles com o sinalzinho de negativo na frente, o sinalzinho de menos, nós construímos, então, o conjunto dos números inteiros, que são todos os números naturais e os seus respectivos negativos. Então, 0, 1 e menos 1, 2 menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5, e etc. Tá? Notem que o conjunto dos números naturais aqui ele está totalmente dentro do conjunto dos números inteiros, então
se eu for fazer o meu diagrama de Venn aqui, ele fica representado dentro dos inteiros, que é representado pela letra Z e os naturais pela letra N. E aí aqui a gente começa a construir um princípio de uma reta numérica, então posicionando os números naturais em números inteiros aqui, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, 1, 2, menos 2, menos 3, sempre lembrando que o sentido é positivo para a direita e negativo para a esquerda, tomando cuidado que a lógica dos números negativos é ao contrário dos números positivos. Então, quanto mais negativo for o número, menor ele é. Então, por exemplo, o menos 63 é maior que o menos 72. Quanto mais próximo do zero ele estiver, maior ele será. Então, ele tem a lógica invertida dos números positivos, né? Os números positivos, quanto mais longe do zero ele tiver, ele vai ser maior. Nos números negativos é ao contrário. E se a gente não se atentar a isso, isso pode causar algumas confusões de vez em quando. Aí, um pouquinho maior que o conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, que é definido como o conjunto de todos os números que podem ser escritos como fração. Isso inclui todos os números com vírgula, com finitas casas decimais, então que eu vou ter, tipo, 3 casas decimais, 5, 50, mas que vai acabar. Então, os números decimais, as dízimas periódicas, que são os números decimais com infinitas casas, mas que tem padrão de repetição, e por isso elas podem ser escritas como fração. Vai incluir propriamente as frações, os números naturais e os números inteiros. Tá? Então, são esses 5 números que estão inclusos nos números racionais. E ele é representado aqui pela letra Q. Tá? E se eu fizer um desenho, então, números naturais, que está contido nos números inteiros, e ambos naturais e inteiros também são racionais, porque, como está aqui no primeiro exemplo, todo número natural ou inteiro eu posso escrever como uma fração de denominador 1. Tá? Então, por isso que os dois são racionais também. Totalmente separados dos racionais, nós temos os irracionais, que vão ser todas as raízes de números primos, tá? Na verdade, todas as raízes que não derem exatas vão ser irracionais, tá? Isso a gente já pode dizer dessa forma, mas todas as raízes de números primos e principalmente as constantes matemáticas. Então, o π, o e, o φ e todas as constantes que a gente usa na matemática, em geral representadas por letras gregas, vão ser números irracionais. Tá? E é importante destacar que os números irracionais, então, eles têm uma interseção vazia com os números racionais, né? Eles são o que a gente chamou ali antes de conjuntos disjuntos. E se eu unir todos eles, então agora a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números reais, que é o penúltimo maior conjunto que a gente estuda no ensino médio. No finalzinho do ano a gente vai ver um conjunto ainda que é maior, que são os números imaginários ou complexos. Tá? Mas por enquanto a gente fica aqui nos reais, que são todos os números aí que a gente conhece. Então, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Com eles, a nossa reta numérica está totalmente completinha de números. Tá? Então, qualquer espacinho aqui, eu tenho a garantia de que vai ter um número para eu representar. E por isso, aqui perde um pouco o sentido de a gente falar em conjuntos finitos ou em conjunto, né? Então, aqui a gente começa a tratar os nossos conjuntos como, evidentemente, intervalos, que são pedacinhos de uma reta numérica. Tá? E aí, aqui sim a gente o que a gente faz para entrar em funções, né? Em funções a gente vai ficar lidando com intervalos, tá? Então, dados dois números A e B, chamados de extremos do intervalo, extremos então vai significar onde começa e onde acaba, com A menor que B, isso aqui é só uma convenção para o A ficar à esquerda do B. Nós definimos os seguintes tipos de intervalos. Então, primeiro, intervalo aberto,
Intervalo aberto significa, então, que o A e o B, que eles não estão contidos nesse intervalo. Então, o meu intervalo vem até aqui, bem pertinho do A, mas o A, ele é só um limite, ele não está no meu intervalo. Então, por exemplo, se aqui fosse um 3 e aqui um 5, significa que o meu intervalo vem até aqui começa no 3,00000001, mas não começa no 3, e ele vem até aqui no 4,999993, mas não vem até o 5. Então, no caso do intervalo aberto, os dois extremos são só limites, eles não estão no intervalo. O intervalo aberto é representado pelos colchetes ao contrário, tá? E é exatamente o contrário do meu intervalo fechado. No intervalo fechado, como o próprio nome diz, fechado, eu estou incluindo os dois extremos. Então, aqui ele vem exatamente do 3 até exatamente o 5. Tá? Então, aqui eu vou incluir os dois extremos. Lá em cima, os extremos são só limitantes, eles não estão inclusos. Tá? E também aqui no intervalo aberto, a gente usa, então, a bolinha aberta para representar que aquele número não está no intervalo, que só vem até ele. E no intervalo fechado, a gente usa a bolinha fechada para dizer que aquele número está incluso no intervalo. Aí aqui a gente tem os semi-abertos, que vão ser a junção dos dois. Então, aqui ele é fechado de um lado e aberto do outro, aberto de um lado e fechado do outro. Aí tomar cuidado aqui, sempre a chave certinha significa fechado, a chave não, o colchete. E o colchete, ao contrário, significa aberto. Tá? Ao contrário do que normalmente ele estaria, para fora e para dentro. E por fim, aqui a gente tem os intervalos infinitos, que são aqueles que ou eu só sei onde eles acabam, ou eu só sei onde eles começam, porque o outro extremo deles vão ser todos os números, vão ser para infinito. Tá? Então, se esse infinito ele está na esquerda, ele recebe esse sinalzinho de menos aqui, para dizer que ele está para o lado negativo. Tá? Não quer dizer que ele é um infinito negativo, é só uma representação para dizer que ele está para o lado esquerdo, para o lado negativo. Se ele está para o lado direito, para o lado positivo, ele recebe um sinalzinho de mais. Tá? De novo, é só um símbolo para dizer que ele está indo para aquele lado. Tá? E o infinito sempre vai ser aberto. Tá? Vejam que aqui todos os colchetes do infinito eles estão abertos. Tá? E aqui um último detalhe, se eu fizer a reta real de menos infinito até mais infinito, que a gente diz, a gente tem então toda a reta real. Tá? Então, de menos infinito até mais infinito. Então, vamos só representar os conjuntos aqui, eu não vou perder muito tempo fazendo união e interseção, depois a gente volta outra hora nisso. Então, conjunto A, conjunto B, então meu conjunto A, ele é aberto nos dois extremos, porque os colchetes estão ao contrário. Então, ele é aberto aqui em 2 e aberto aqui em 5. Então, a gente desenha as duas bolinhas sem pintar e pinta o meio das duas bolinhas. Está desenhado o intervalo. O 3 aqui, ele está fechado, então ele é uma bolinha pintada, 3, e o 8 está aberto, então o 8 aqui é uma bolinha sem pintar, pintou o meio deles, está feito o intervalo. Tá? Bom, de conjuntos é isso. Alguma dúvida de conjunto, gente? Eu quero focar mais na matemática financeira hoje. Ok, então vamos para a matemática financeira. Deixa eu já fazer a minha propaganda aqui. Isso que eu vou falar hoje é uma prévia do meu mini curso de matemática financeira e economia para meios de hospedagem. Tá? Mestres do Capitalismo, versão beta, versão IFC. Então vamos lá, pessoal. Matemática financeira. Matemática financeira é muito divertido. Então, o primeiro ponto que a gente relembra para falar de matemática financeira é quando a gente fala de porcentagem. Tá? Então, lembrando, o símbolo de porcentagem ele já remete a 100, porque ele tem 2 zeros. Então, eu falar em 60%,
é eu me referir à fração 60 dividido por 100, certo? E se eu fazer a simplificação dessa fração 60 dividido por 100, a gente chega em 0,6, tá? Então, essas aqui são as três representações de porcentagem. Nós temos a porcentagem na representação com o símbolo de porcentagem, nós temos a porcentagem na representação com fração, e nós temos a porcentagem na representação decimal. Nós não vamos fazer contas com a porcentagem neste tipo aqui, tá? O jeito que nós vamos aplicar a porcentagem depois no cálculo de juros vai ser sempre na forma decimal, certo? Então, a gente já pode aqui identificar um padrão na porcentagem. Vejam se vocês conseguem enxergar esse padrão aqui, ó. 60% é 0,6. 28% é 0,28. 12% é 0,12. Então, sempre que a porcentagem tiver menor que 100%, é só eu fazer 0, aquela porcentagem lá. Tá? Então, 60%, 0,6. 28%, 0,28. 12%, 0,12. O cuidado ele fica para, por exemplo, 5%. 5%, ele não vai ser 0,5. 0,5 é 50%. Tá? O 5% ele vai ser 0,05. Tá? O cuidado ele fica quando eu só tenho uma casa na minha porcentagem. Tá? Mas é importante a gente conseguir fazer isso de cabeça, porque isso pode economizar um tempinho de conta nosso. Tá? E quando passa de 100%, por exemplo, 125%, a gente coloca a vírgula na primeira aqui. Ou melhor, vamos pensar ao contrário. Na segunda de trás para frente. 1, 2. Tá? Porque se for, tipo, 1050%, tem que colocar também na segunda de trás para frente, 10,50. Tá? Mas justamente por causa da divisão por 100. Por isso que, às vezes, para abreviar um trabalho, a gente pensa só em andar com a vírgula, quando a gente multiplica e divide por múltiplos de 10, né? Então, a ideia do 100, quando a gente divide por 100, é passar a vírgula duas casas para frente, né? Uma vírgula que estaria aqui no final. Então, vai ficar 1,25 nesse caso. Então, é importante a gente fazer isso de cabeça para agilizar os nossos cálculos depois com porcentagem, tá? Então, o termo x% em que x é um número real, tá? Isso eu já falei. Aumentos e descontos. Então, um aparelho de telefone celular custa R$1.000 em determinada loja. Se o cliente optar por pagar à vista, a loja concede um desconto de 5% do valor. Então, a ideia de desconto, eu sei que é óbvio isso que eu vou falar, mas a ideia de desconto está relacionada com diminuição de preço, né? Então, nesse caso, um desconto de 5% é eu pegar o meu valor total e descontar 5% dele. Tá? Então, eu preciso primeiro calcular 5% dele. Como que eu calculo 5% dele? Eu escrevo meu 5% na forma decimal, que só vamos fazer conta com ela, e multiplicamos por 1.000. Tá? No caso, aqui dá R$50. Então, 5% de 1.000 é R$50. E agora, aqui a gente subtrai 1.000 menos R$50, R$950. Então, o preço pago à vista é R$950. Outra forma da gente fazer isso é nós pensarmos que 100% do preço dele significa, no caso, 1 no nosso raciocínio, né? E um desconto de 5% significa que esses 100% aqui, eles virarão, na verdade, 95%, né? E, no caso aqui, 95% é 0,95%. Então, em vez de eu calcular 5% e subtrair, eu posso calcular direto 95%, que é o que está aqui, 0,95 vezes 100, que dá, então, 950. Tá? Então, a ideia de desconto ela vai estar relacionada sempre que a minha porcentagem for menor que 100%. No caso aqui, era 95% do valor. Ou então, como ele chama aqui, 1 menos P sobre 100,
onde é o desconto. No nosso caso aqui, o P era 5, né? Que era 5%. Então, a gente subtraiu de 1 e ficou com 95, 0,95. Ao contrário disso, tem a ideia do aumento. Então, no exemplo anterior, a loja resolveu aplicar um aumento de 3% em seu produto. Então, de novo, eu posso simplesmente calcular 3% de 1.000 e somar ao meu 1.000, que é, então, 0,033%, cuidado com a casa decimal, vezes 1.000 dá 30, e somou 1.030. Ou eu posso pensar que 100% era 1, só que agora ele aumentou 3%, ele foi para 103%, então isso aqui vai ficar 1,03. E aí eu faço 1.000 vezes 1,03 direto, que vai me dar 1.030. Tá? Então, a ideia de aumento está relacionada com a porcentagem acima de 100%. Por isso que aqui tem uma soma, né? Tem um sinalzinho de mais, na outra tinha um sinalzinho de menos. Aqui é só para a gente comentar rapidinho, para vocês perceberem uma diferença importante. Então, aqui tem uma situação que é a seguinte: o produto sofreu um aumento de 8% e depois foi reajustado em 12%. Ele sofreu um aumento de 8% e depois um aumento de 12%. E aí, você pode pensar o seguinte: aumentei 8, aumentei 12, então é a mesma coisa que aumentar em 20, né? Mas não vai ser. Descontos sucessivos, eles vão ser diferentes da soma dos descontos. Eu não posso simplesmente somar porcentagem. Essa é a ideia que eu quero trazer nesse slide aqui para vocês. Vejam o seguinte: se eu fazer um aumento, vamos supor um produto aqui de R$100, tá? Se eu fazer um aumento de 8%, significa eu multiplicar por 1,08, que vai me dar R$108. Ok, está em R$108. Vamos aumentar mais 12%. Então, eu pegar esse 108 e multiplicar por 1,12, né? 12% a mais. 112% aqui, 108% aqui. E essa multiplicação vai me dar 120,96, tá? Se eu fizer direto a minha multiplicação por 20%, ou seja, 120% que está aqui, 1,12, vai me dar R$120. Então, olhem aqui a diferença. Como o valor é pequeno, foi uma diferença só de 96 centavos, mas é uma diferença que, com o valor alto, ela se torna bem grande. Tá? Então, esse slide aqui é para a gente perceber que existe uma diferença entre eu fazer aumentos ou descontos sucessivos, como está ali no título, e fazer isso de uma vez. Em geral, os sucessivos eles vão ser maiores do que se eu fizer de uma vez, porque, como está aqui embaixo, nós vamos obter o que nós chamamos de taxa acumulada. A taxa acumulada é a multiplicação das taxas. E, no caso, como é uma multiplicação, vai ser um valor maior do que a soma. Tá? Então, muitas vezes eu já vi questão assim em vestibular para pegar a pessoa e achar que é só somar as duas porcentagens. Mas mexer com porcentagem é chato, porque como a gente viu nos slides anteriores, se eu estou mexendo com porcentagem, eu estou mexendo com fração. E fração eu tenho que ter muito cuidado se eu for fazer operação com fração, porque a soma de fração, ela tem alguns detalhes que a gente tem que se atentar, né? Então, a ideia da porcentagem é essa, que eu não posso simplesmente somar eles, que vai dar diferente. Variação percentual. Isso aqui, além da matemática, ela é útil para geografia e várias outras coisas, né? Então, para eu saber uma variação, no caso aqui ele dá o exemplo de preço, né? Eu preciso dividir, então, o tanto que ele variou. Então, por exemplo, o total de loja da venda em determinado mês foi 500 mil. E no mês seguinte foi 700 mil. Para determinar a variação percentual, nós dividimos o tanto que ele variou, no caso aqui foi 200 mil, pelo valor antigo que a gente tinha, no caso o valor do primeiro mês aqui, 500 mil. Essa divisão aqui para a gente nos dá 0,40, ou seja, ele variou em
40%. Tá? Se eu posso também fazer simplesmente o valor novo pelo valor antigo. Tá? Então, 700 mil dividido por 500 mil, isso aqui vai dar 1,40, eu acho. 700 mil dividido por 500 mil, 1,40, 1,4 no caso. E se a gente pensar na ideia do acréscimo ali que a gente falou, isso aqui é uma porcentagem maior que 100%, seria o valor que eu tinha de 100%, mais 40%, né? 1,4. Ou seja, teve um aumento de 40%, que é a mesma ideia que está expressa aqui em cima. Eu acho melhor de visualizar este segundo jeito aqui, o novo dividido pelo antigo. Tá? E no caso aqui, se ele der um valor menor que 100%, tipo 30%, significa que a minha venda baixou 70%, né? Para chegar em 30%. Então, eu prefiro esse segundo jeito do novo pelo antigo, mas também dá para fazer só a variação, o quanto variou pelo antigo. Daí isso aqui me dá direto esse resultado final aqui da variação. Tá? Então, um vestido que custa R$540 está sendo vendido à vista com desconto de 20%. Qual o preço à vista do vestido? Bom, desconto de 20%, então, significa tirar 20%. Tirar 20% me sobra, então, 80%, que se eu transformar em número decimal é 0,8. Então, a gente multiplica o preço do vestido por 0,8. E isso vai dar 540 vezes 0,8, R$432. Tá? Então, sempre lembrando, desconto é reduzir aquela porcentagem do 100%. Se eu quisesse aqui primeiro fazer 540 vezes 20%, que é 0,2, vai dar 108, certo? E aí, depois eu faço aqui 540 menos 108, que também vai dar os 432, dá para resolver das duas formas, tá? Edgar teve um aumento de 10% do seu salário e passou a receber 1.650. Qual era o seu salário antes do reajuste? Então, bom, ele teve um aumento de 10%, então o salário dele foi de 100 para 110%, e ele está recebendo aqui 1.650. Eu quero saber quanto ele recebia antes. Muitas coisas da porcentagem a gente pode resolver em regra de 3. E aqui é um exemplo que eu acho bem fácil de resolver em regra de 3. Então, o salário dele era 100 e passou para 100%, era X e passou para 1.650. Tá? Multiplicou cruzado, 16,50 com 2 zeros é igual a 110x, divide por 110, 16,500 dividido por 110, cortou esse zero, 16,50 dividido por 11, faltou um zero aqui, né? Então, era R$1.500. Achei estranho que deu 150 na calculadora. R$1.500, então, era o seu salário aqui antes do reajuste, tá? Eu não posso, gente... Por que eu preciso fazer a regra de 3? Eu não posso pensar assim, aumentou 10%, então eu vou tirar 10% aqui para ver qual era o anterior. Não vai dar certo. Tá, ó. 10% daqui é 165. Se eu tirar 165 daqui, vai me dar 1.485, né? Isso, 1.485. Então dá diferente. Tá? Então não posso pensar assim, aumentou 10%, então eu vou tirar 10% para ver qual era o valor. Não vai dar certo. Preciso fazer a regra de 3. Porcentagem inteira praticamente se resolve só com regra de 3. Tá? Bom,
A população de uma cidade é 50 mil habitantes. Sabendo que essa população cresce 10% ao ano, qual será a população dessa cidade daqui a 3 anos? A gente pode pensar direto assim, 3 anos, 10% vai crescer 30%, mas a gente viu antes que a gente não pode somar porcentagem. Né? Então, eu preciso pensar o seguinte, crescer 10% significa 1,10 no caso, só que isso vai acontecer por 3 anos, então eu vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Vai ser a ideia que a gente vai falar daqui a pouquinho de juros compostos. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1,1. Isso dá aqui, então, 1,331, que é, na verdade, aqui a minha taxa para os 3 anos. Tá? Então, em vez de eu somar, eu preciso multiplicar. Agora eu faço, então, 50 mil vezes essa taxa que eu calculei de 1,331 vezes 50 mil. Então, me dá um total de 66.550 habitantes. Tá? Então, porcentagem tem que tomar cuidado, tá? Esse que eu vou pular. Essa que eu vou pular. Juros, chegamos onde eu queria. Então, para iniciar o estudo de juros, vamos analisar a seguinte situação. Preço à vista de uma geladeira, R$950. Bruno comprou essa geladeira para pagar tudo de uma vez em 90 dias, ou seja, 3 meses após a compra. Nessas condições, a loja cobrou juro de 8% ao mês. Ao comprar a geladeira a prazo, Bruno assumiu o compromisso de pagar um acréscimo chamado juro, que corresponde a uma porcentagem do valor à vista e depende do prazo para pagamento. Então, aqui temos a definição de juro. Então, juro é uma compensação financeira que se paga pela utilização de uma quantia por determinado período de tempo. A ideia é a seguinte: você comprou uma coisa, você não vai pagar agora, então uma compensação para você não pagar agora é você pagar um pouquinho mais daqui a certo prazo. Então, ou você não pagou agora ou não pagou na totalidade agora. Então, a ideia do juro é essa compensação pelo pagamento não ser agora. Tá? Então, dentro dos juros, nós temos as seguintes ideias. Então, nós temos uma ideia, primeiro, de um capital, que é uma quantia disponível, que a gente chama de disponível para investimento. A gente pode chamar ele como valor inicial de qualquer cálculo de juros. Então, o capital é o primeiro valor dos juros, tá? Nós temos a taxa de juro, que é representada pela letra I, que é a taxa percentual que nós vamos pagar de juros. Essa taxa, ela pode ser cobrada ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, tá? As mais comuns são ao mês, AM, e ao ano, AA. Mas pode ter ao trimestre, ao bimestre, qualquer período de tempo, a quinzena, qualquer período de tempo que eu quiser definir para uma taxa de juros, eu posso definir, tá? Mas as mais comuns, então, são ao mês e ao ano. O tempo, que é o número de períodos, então, se a minha taxa está ao mês, eu vou contar o meu tempo em meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se ela está em anos, eu vou ter que contar em anos, 1 ano, 1,5 anos, 1,333 anos, e assim por diante. E o montante, que é a soma do capital com o juro. Então, é o valor total do que eu tinha, mais o que rendeu ou o que eu vou ter que pagar mais. Tá? Na matemática financeira, nós usamos, então, o mês como 30 dias. Tá? Então, apesar de terem meses com 28, 29, 30 e 31 dias, nós padronizamos na ideia comercial, não só na matemática financeira, mas o mês como 30 dias e o ano como 360 dias. Tá? Porque daí vão ser 12 meses, 12 vezes 30, 360 dias. Tá? Então, até acaba facilitando um pouquinho os nossos cálculos, se eu tiver que dividir o meu ano em dias e tal, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Tá? E, bom, os juros, então, eles vão se dividir em 2 tipos. O juro simples e o juro composto. O juro simples
a ideia é que ele é calculado somente sobre o primeiro capital que eu tinha. Tá? Então, se no começo então, da geladeira ele tinha uma dívida aqui de 950, todos os juros dessa compra, todos serão calculados sobre o tanto que ele devia no começo, sobre os 950. Então, no primeiro mês, aqui está supondo uma taxa de 8%. Então, no primeiro mês eu vou pagar de juros 8% dos 950. No segundo mês, 8% dos 950. No terceiro mês, 8% dos 950. Todos os juros são calculados com base no capital inicial que eu tinha. Tá? Então, aqui me dá um total de 228 pelos 3 meses. Né? Aqui ele já está fazendo a conta pelos 3 meses. Então, isso aqui me dá um juros total de R$ 228. Mas se eu dividir isso por 3, 228 dividido por 3, eu pago, então, R$ 76 a cada mês. E a característica do juros simples é que esse valor dos juros ele é fixo. Então, se eu tivesse aqui 90 meses, eu ia pagar R$ 76 em cada um desses 90 meses. É um juros que ele vai se repetir, é um juros fixo. Tá? E, então, como o juros simples é diretamente proporcional ao capital, a taxa e o tempo, podemos usar a seguinte relação. Então, o juros ele será dado pela multiplicação do capital, pela taxa de juros, pelo tempo. Aqui no caso dele, os juros, então, é o valor da geladeira, que era 950, que era o capital que ele devia, vezes a taxa de juros, que é 8%, então 0,08, sempre lembrando em número decimal, não em porcentagem, vezes o tempo, no caso, o tempo aqui são 3 meses. Isso aqui me dá um total de R$ 228, que é o que está ali em cima. Tá? Só que, no caso, ele não vai pagar só os juros, né? Ele tem que pagar o valor da geladeira mais esses juros que ele vai pagar. Então, aqui a gente entra no que a gente chama de montante. O montante, ele é a soma do capital com os juros. Então, aqui no montante, nós temos que pegar o capital que ele devia da geladeira, que era 950, e somar com os juros que nós calculamos, que é 228. Essa soma dá o total que ele vai ter que desembolsar pela geladeira no final, que era 1.178. Tá? O regime de juros simples é utilizado principalmente no cálculo de multas por atraso de pagamentos de conta de consumo e descontos simples ofertados por lojas. Então, é uma gama bem restrita, basicamente é só boleto que utiliza juros simples. Tá? Se vocês olharem um boleto, ele está dizendo que existe primeiro uma multa e depois um juro que geralmente é ao dia de pagamento, né? E esse juro, ele é calculado cada dia que passa com base no valor da tua conta, né? Não no valor total que tu devia somando os juros, só no valor da tua conta, tá? Aqui ele me dá uma fórmula para montante que eu posso simplificar ela da seguinte forma: capital vezes 1 mais taxa de juros vezes o tempo. Eu posso colocar esse C em evidência aqui e a gente chega numa fórmula um pouquinho mais resumida, que eu acho bem legal essa fórmula. Tá? E, gente, juros simples é isso, tá? Então, é a ideia de que vai ser um juros fixo, calculado com base no meu capital inicial, no primeiro, no que eu devia ou no que eu emprestei, tá? Ok no juros simples? O juros simples é como se ele fosse uma função do primeiro grau. Ele vai ser uma função do primeiro grau. Não vou chegar a falar disso, mas ele vai ser uma função do primeiro grau. Ok. Passado o juros simples, então agora a gente vai para realmente o tipo de juros que acontece nas instituições financeiras, que é o juro composto. Então é o juro da poupança, é o juro do empréstimo que você faz, é o juro do financiamento do carro. Todos esses juros, em geral de valores maiores, vão ser do regime de juro composto. Qual é a ideia do juro composto? Não coloquei aqui.
Tá? A ideia do juro composto, pessoal, é que ele será calculado com base no valor anterior. Tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui do nosso amigo. Qual que era o valor da geladeira? Era R$ 950 por mês. Então, no primeiro mês, eu teria esses 950 vezes a taxa de juros, que me daria ali os R$ 76. Certo? Então, para o primeiro mês, o que ele está devendo para a loja? Ele está devendo os 950 da geladeira, mais os R$ 76 de juros que ele deveu desse mês. Ou seja, ele está devendo um total de R$ 1.026, certo? No juro composto, para o segundo mês, eu não vou calcular os juros com base no que ele devia inicialmente, nos 950. Eu vou calcular com base no que ele devia no mês anterior. No caso aqui, os R$ 1.026 vezes 0,08. Isso me dá R$ 82,06. Então, eu calculei os juros, agora eu vou somar com o quanto ele devia no começo, que era esses R$ 1.026. Mais 82,06. Então, aqui eu fico com um saldo devedor de 1.108,06. Para o terceiro mês, de novo, eu vou calcular os juros com base no total que eu devia no mês anterior, no caso, nos 1.108,06, vezes a taxa de juros, que é igual a 1.108,06 vezes 0,08. Isso aqui dá 88,64. E agora, para eu saber o quanto ele deve no final, eu somo de novo com o que ele devia no começo do mês. Então, isso aqui mais 1.108,06. 1.196,70. Então, a grande diferença do juro composto, eu acho que o slide de juro composto não salvou ali. A grande diferença é que o cálculo dos juros ele é feito com base no que eu devia no mês anterior e não com base no que eu devia no começo dos meus pagamentos. Tá? Então vejam que aqui no final de cada mês eu já somei os juros com o que eu devia no começo do mês. Então no primeiro eu devia só 950. Deu um juro de 76, somei 1.026. No segundo mês eu devia 1.026, não devia mais 950 porque eu já tenho meus juros aqui do primeiro mês. E eu calculo então esses 8%, 82, e somei para ver o quanto que eu devia no final do mês, 1.108. Os juros do terceiro mês eu calculo com base nesses 1.108, que daí me dá então 1.196,70. Vejam a diferença aqui, ó, um valor pequeno de 3 meses deu 14 reais, 14 não, 16 reais de diferença a mais, 18 reais de diferença a mais. Tá? O juro composto, ele sempre vai ter valores em geral não, sempre ele vai ficar com valores mais altos do que o juro simples. Tá? E a nossa fórmula para cálculo do juro composto, vou escrever aqui no lado, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa de juros I. A grande diferença do meu juro composto é que o meu tempo ele está no expoente da minha fórmula, ele não está aqui do juro simples, ó, o meu tempo está multiplicando aqui embaixo. No meu juro composto, o meu expoente, o meu t está no expoente, isso que faz com que o valor seja maior. Tá? Então essa aqui é a fórmula do juro composto, que a gente tem que anotar para utilizar depois. Tá? Então, exemplo. Vamos fazer essa aqui que é de juro simples, depois a gente vai para o juro composto. Então, uma pessoa aplicou R$3.000, a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Quanto receberá de juros se o regime for juro simples? Então, vamos lá. Juro é capital vezes a taxa de juros vezes o tempo que passou aplicado.
Então, são R$3.000, juros simples, né? Vezes a minha taxa, que é de 2% ao mês, 2% é 0,02 vezes 5 meses. Calculadora é indispensável na matemática financeira. 3.000 vezes 0,02 vezes 5. Então, dá R$300 de juros. Tá? Que montante terá ao fim da aplicação? Fórmula do slide anterior. Montante é capital mais juros. Capital era 3.000 mais um juro de R$300 que a gente calculou no item A. Então, isso aqui dá 3.300. Ok? 18. Calcule o capital que se deve empregar a taxa de 6% ao mês, a juros simples, para receber R$6.000 de juros em 4 meses. Então, de novo, é a fórmula de juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Nesse caso, eu quero calcular o capital, eu sei o J, o I e o T. Então, é só substituir. Sei que o meu juro vai ser de 6.000 igual. O capital que eu não sei, a taxa de juros que é 6% ao mês, 6% é 0,06 e o tempo é 4 meses. Aqui vai dar, então, 0,24. E aí eu passo esse 0,24 dividindo 6.000 dividido por 0,24. Isso aqui vai dar 25.000 de cabeça. R$25.000. Eu acho. 6.000 dividido por 0,24, isso. Só para conferir. Então, de novo, é só aplicar. Isso aqui vira uma equação do primeiro grau, que é trivial de resolver, né? De novo, uma aqui de juros simples, vou deixar isso aqui depois vocês fazem. Juros simples, vou deixar que vocês fazem depois. Ah, tá, aqui está o juro composto, então ficou salvo o slide. Então, já falei um pouquinho, mas voltando aqui, então, o juro composto é também conhecido, então, como juro sobre juro. Tá? Então, no regime de juro composto, o valor do juro gerado no período é incorporado ao capital e passa a participar da composição de juros no período seguinte. Então, como eu falei, no juros simples nós calculávamos com base no capital inicial, não importava a quantidade de meses, se fosse 50 meses ia ser 50 com base no valor inicial. No juro composto nós calculamos com base no valor anterior, no montante anterior, que é o capital já somado aos juros. Tá? Então, acompanhe a situação a seguir. Marina investiu R$800 a taxa de 0,8 ao mês. Isso é uma taxa alta pra caramba. Durante 3 meses, no regime de juro composto. Quanto Mariana terá ao fim desta aplicação? Então, no primeiro mês, nós vamos ter 8% de 800, que é o valor inicial. Primeiro mês, pega o valor inicial, porque é o quanto devia no primeiro mês. Isso dá 6,40 de juros. Tá? E aí a gente soma, então, os juros com o capital, dá 806,40. Então, ao primeiro mês, vai ter lá na continha dela 806,40. Para o segundo mês, nós vamos calcular os juros com base no que tinha na conta dela, que eram os 806,40. Então, no segundo mês, nós calculamos 0,8% de 806,40. Então, 0,008 vezes isso aqui dá 6,45, que é o juro do segundo mês. Somamos esse juro ao capital que ela tinha, agora ela tem 812 na conta dela. No terceiro mês, nós vamos calcular esta porcentagem do que ela tinha na conta dela, 812, dá 6,50 de juros, somamos os juros com o que ela tinha na conta, agora ela tem na conta dela 819,35. Então, a ideia do juro composto é calcular o juro com base no meu montante do mês anterior, ou seja, na minha dívida total do mês anterior, somado juros e dívida,
ou do quanto eu tinha na minha conta, somado o quanto eu tinha com o juro que rendeu. Tá? Então, fazendo aqui, a gente chega então naquela fórmula que eu tinha comentado, M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, 8. O investidor aplicou R$500 mil a juros compostos de 2% ao mês, juros altíssimos também. Quantos reais ele terá após 5 meses de aplicação? Qual é o juro obtido? Então, vamos lá. Fórmulazinha do slide anterior. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Eu acho que antes, quando eu falei que aqui era juros, né? Mas aqui é montante, não é juros. Então, o nosso capital aqui é o valor que ele investiu, 500 mil, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 2% ao mês. 2% é 0,02, 5 meses. Quando eu uso a fórmula, eu não preciso fazer aquele processo que estava no exemplo da menina ali, de fazer o cálculo mês a mês. A fórmula já me dá o valor final direto, né? Por isso que é mais simples. 500 mil vezes 1,02 elevado à quinta. A calculadora existe para isso, 1,02 elevado na quinta. Isso aqui dá aproximadamente 1,10. 1, 2, 3. E esse valor aqui, então, no final vai dar 552.040,4, tá? Eu aproximei aqui, mas eu usei todas as casas que a calculadora me deu para multiplicar, tá? Aqui teria 40808, se fosse colocar todas as casas. Então, esse aqui é o quanto ele vai ter de aplicação. Depois dos 5 meses, ele vai ter esses 552.040 com 40 centavos. Então, isso responde à primeira pergunta, quantos reais ele terá. O segundo, qual é o juro obtido? Para eu saber o juro aqui no juro composto, eu preciso pegar, então, o meu valor final, R$ 552.040 com 40 centavos, e subtrair do valor que eu tinha colocado inicialmente. Porque vocês vão de concordar comigo que se eu não coloquei nenhum dinheiro do meu bolso na conta, tudo o que aumentou é juros que eu recebi, né? Então, se eu tirar o quanto eu tinha aplicado inicialmente, todo o resultado da minha subtração vai ser os juros que eu tinha. Então, que vai ser de R$ 52.040 com 40 centavos. Quero saber que banco que é esse que dá 10 mil de juros por mês, né? 52 mil reais. Tá? 8. Calcule o juro composto será obtido uma aplicação de R$ 25 mil a 25% ao ano durante 72 meses. Então, aqui a gente precisa primeiro tomar cuidado, porque notem que o juro está relacionado ao ano e aqui ele está dizendo meses, né? Então, preciso transformar esses meses em anos. Tá? Então, 72 meses são 6 anos, né? 6 anos, 6 vezes 12, 72. Tá? Então, só aplicar a fórmula do juro composto, ele quer saber o juro. Então, lá no final, eu vou ter que subtrair do meu capital inicial para ver qual que é o juro total, né? Então, vamos lá. Montante igual capital 1 mais a taxa elevado a t. Capital 25 mil vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,25, né? 25%, elevado à quantidade de anos, que é 6. Então, isso aqui vai me dar 25 mil vezes 1,25 na sexta. Eu vou resolver isso direto aqui na calculadora. 1,25 elevado a 6 vezes 25 mil.
1,25 elevado a 6 já dá 3,81. Então, isso aqui vai dar quase 100 mil. 95.367,43. Para eu calcular, então, o meu juros, eu preciso apenas fazer esse valor final aqui, menos os 25 mil iniciais, né? Isso aqui vai me dar, então, 70.367,43, que foram aqui os juros durante os 6 anos de aplicação. Ok? Essa 10 eu vou deixar aí para vocês fazerem, daí vai fazer os dois jeitos e vai ver qual que é a diferença dos dois, tá? Essa 12 eu quero fazer porque ela tem um raciocínio legal. Então, Jorge quer aplicar 6 mil reais com o objetivo de, após 15 meses, obter um montante de 9.348. A que taxa ele deve aplicar esse capital? Nós vamos continuar usando aquela fórmula lá. Só que agora, eu não estou interessado em calcular o montante, que era o que a gente vinha fazendo. Eu estou interessado em calcular o I. Porque eu sei que o meu capital aqui é 6 mil, o meu montante é 9.348 e o meu T é 15, né? Então, vamos substituir aqui as coisas. 9.348 igual. O capital que é 6 mil, vezes 1 mais a taxa de juros que eu não sei, elevado na 15ª. Na 15ª potência, que são 15 meses. Vamos dividir esse 6 mil, o 9.348 pelo 6 mil. 9.348 dividido por 6. Isso aqui vai dar 1.000 por 6 mil. Dá 1,558, se eu fizer aquela divisão, igual 1 mais I elevado na quinta. Ok. Aqui eu posso usar logaritmos para resolver, tá? Eu aplico o logaritmo dos dois lados. Mas eu vou precisar de uma calculadora, independentemente disso. Eu posso usar a definição de logaritmo, mas não vai me ajudar porque esse 1 mais I vai ficar na base do meu logaritmo. Tá? Então, como de qualquer jeito a gente vai precisar de uma calculadora, vamos calcular a raiz 15ª dos dois lados. Porque daí a calculadora também vai me facilitar o serviço aqui. Tá? Isso aqui é uma questão que não cairia no vestibular, por exemplo. Então, eu posso calcular a raiz dos dois lados. Essa raiz aqui cancela com o expoente. Fica 1 mais I. E para eu fazer a raiz 15ª na minha calculadora, eu não vou conseguir fazer raiz 15. Eu tenho que transformar esse 15 em expoente, né? Então, vai ficar isso aqui. Aí eu consigo fazer esse expoente 1 sobre 15. 1,558 elevado a 1 dividido por 15. Isso aqui vai me dar 1,03 com 3 zeros atrás e depois vem mais número. Então, vou deixar 1,03. Esse 1 está somando, subtrai aqui, I é igual a 1,03 menos 1. O I, então, vamos colocar assim, aproximadamente 0,03, que é 3%. Tá? Então, poderia fazer com logaritmo, vai dar alguma coisa próximo disso. Tá? Como a gente vai trabalhar com números quebrados, ele não vai dar um resultado exatamente igual a todas as casinhas, mas vai dar resultados muito próximos. Tá? 43. Uma pessoa aplicou 18 mil reais a taxa de juros compostos de 2,8% ao mês e obteve um rendimento daquele ali.
Qual é o prazo da aplicação? Isso aqui não tinha resposta? Não tinha resposta, triste. Então, vamos lá. Nós temos aqui o rendimento. Rendimento significa juros, certo? Nós temos aqui o capital e nós temos aqui a taxa de juros I, certo? Primeira coisa, na minha fórmula dos juros compostos, não tenho os juros. O juro aqui ele não aparece em lugar nenhum para mim. O que aparece aqui é o montante. Lembrando, o montante é a soma do capital com os juros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o meu montante, que é somar o capital com o juro. Tá? Então, isso aqui vai dar 24.390. Esse aqui é o meu montante. E agora sim eu posso aplicar a fórmula. O capital é 18.000. mais a taxa de juros é 2,8%, 0,028, elevado a t, que é o que eu quero calcular, é o t. Vou dividir por 18.000, então 24.390 dividido por 18.000, 1,355 igual 1,028 elevado a t. Tá? Pessoas. Aqui nós vamos precisar do logaritmo e é extremamente necessário utilizarmos logaritmo aqui. Então, vamos aplicar o logaritmo dos dois lados. Log de 1,355 igual ao log de 1,028. Mateus do céu, por que eu estou aplicando o logaritmo? Porque com o logaritmo eu posso usar a propriedade da potência e puxar este t do expoente aqui para frente do meu logaritmo. Então vai ficar log de 1,355 igual a t log de 1,028. Esses dois logs a gente calcula na calculadora. Então, log de 1,355, log de 1,355 dá 0,1319, tá? 1319. Igual t vezes o log de 1,028 vai me dar 0,0119. 0,0119. Vou passar esse 0,0119 dividindo aqui. 0,1319 dividido por 0,01119. Então, 0 ponto. Eu poderia também aqui embaixo ter passado esse log dividindo, tá? E talvez até ficaria um resultado um pouquinho mais fácil de fazer na calculadora, mas assim vai dar na mesma também. 0,1319 dividido por 0,01119. Então, o t aqui ele vai dar aproximadamente 11,8. Então, como a gente só calcula no final do mês, então a gente arredonda isso aqui para 12. Ele arredondou ali para 11. Tá bom? Então, 11,8, 11. Deixa eu fazer direto com os logs para ver se vai dar 11. Esse é o problema de arredondar. Se eu fizer direto com os logs ali, a divisão dá 11,00. Tá? Então, é porque aqui a gente acaba cortando o caso decimal e deu uma diferença grande. Tá? Mas se eu tivesse feito aqui direto, log de 1,355 dividido por log de 1,028 daria 11,001, que é a resposta que ele dá de 11. Tá? Então,
é o ônus e o bônus de se arredondar. Tá? Alguma dúvida dos juros, pessoas? Ok. Vocês querem falar de MMC e MDC rapidinho ou querem deixar para outro dia? Pode ser o que, João? Tá, vamos falar rapidinho. Em 10 minutinhos eu acho que vai, tá? Parar a apresentação. Sai. Salvar. Que são só... Dá 20 slides rapidinho. Uma janela. Que permitir. Foi. Ok. Pessoal, rapidinho então. Para a gente falar de MMC e MDC, primeiro a gente precisa falar de múltiplos. Então, a grosso modo, múltiplos são os resultados da tabuada do número. Então, são os números que, se eu multiplicar ele por alguém, eu vou obter um múltiplo dele. Então, aqui na nossa tabela, nós temos do 7, do 9 e do 23, e a gente vai multiplicando por todos os outros números naturais, 1, 2, 3, 4, e vamos obtendo múltiplos. Então, os múltiplos de 7 é 0, 7, 14, 21, 28, 35. Os múltiplos de 9 é 0, 1, 0, 9, 18, 27, 36. De 23 também são todas as multiplicações. Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número por qualquer outro número natural. Tá? Então, se um número for resultado da multiplicação de 7 por alguém, este número, dizemos então que ele é um múltiplo de 7. Isso vale para todos os outros números. Tá? A ideia dos divisores é exatamente o contrário. Então, aqui tem uma situaçãozinha bem rápida. Então, Leandra quer montar uma vitrine na sua floricultura com 6 arranjos de orquídeas. Então, ela pode arranjá-los da seguinte forma: colocar em um só, dividir em 2 suportes, dividir em 3 suportes e dividir em 6 suportes. Então, todos os números que eu fizer uma divisão e der uma divisão exata, nós vamos dizer que esses números são divisores de quem eu estou dividindo. Então, por exemplo, o 12. Os números de 12, que eu consigo dividir o 12, vão me dar uma divisão exata. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá? Todos os outros números menores que 12, que eu tentar dividir que não sejam esses, vão dar uma divisão com vírgula. Tá? E estes números cuja divisão vai dar exata são chamados de divisores, no caso do 12. Tá? Então, por exemplo, aqui, o 15 é divisor de 135, porque é a divisão da exata. O 23 é divisor de 322, porque é a divisão da exata. O 18 é divisor de 176, porque é a divisão da exata. O 18 não é divisor de 176, porque a divisão não dá exato, e o 16 não é divisor de 246, também porque a divisão não dá exato. Então, quando dá exato é divisor, quando não dá, não é divisor. Tá? Aí aqui a gente tem rapidinho os critérios de divisibilidade, só para a gente comentar. Então, o número vai ser divisível por 2 quando ele for par, tá? Então, quando ele acabar em 0, 2, 4, 6 e 8. Se ele for ímpar, não vai dar exato. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 3. Então, por exemplo, 1437, se eu somar o 1 com o 4, com o 3, com o 7, dá 15. E 15 é um múltiplo de 3, está na tabuada do 3. Então, o 1437 é divisível por 3. O 1438, a soma dá 16. O 16 não é o múltiplo de 3, então, por consequência, o 1438 eu não consigo dividir por 3. Então, a regra por 3 é quando a soma dos seus algarismos dá o múltiplo de 3 ou é divisível por 3.
Por 4, a regra é a seguinte, ou ele acaba em 0, 0, os dois últimos dígitos, ou os dois últimos dígitos são divisíveis por 4. São múltiplos de 4, no caso. Então, por exemplo, aqui o 4.116, os dois últimos dígitos dele são 16, e 16 é um múltiplo de 4, então dá uma divisão exata. O 3.850 acaba em 50, 50 não é múltiplo de 4, então não dá uma divisão exata. Então a divisibilidade por 4 é acabar em 0, 0, ou acabar em dois dígitos que dão para dividir por 4. Por 5 é acabar em 0 e 5, não vou perder tempo nisso. O último dígito é 0 ou 5. Por 6, como 6 é 3 vezes 2, para eu poder dividir um número por 6, eu preciso poder dividir ele por 2 e também por 3. Então aqui se aplica a regrinha do 2 e a regrinha do 3. Tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. A do 7 a gente pula, porque a do 7 é infernalmente difícil, a divisibilidade do 7. A do 8 também eu vou pular, porque é só ser divisível por 2, 3 vezes. A do 9 é muito próxima do 3, só que aqui na do 9, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9, não de 3 aqui no caso. Então, a de 3, se eu somar os algarismos, tem que dar um múltiplo de 3. A do 9, se eu somar os algarismos, tem que dar um múltiplo de 9. E a do 10 tem que acabar em 0, tá? Então, esses são os critérios de divisibilidade. No que eles nos ajudam? Quando a gente for fazer fatoração, a gente vai saber, dá para dividir por 2, dá por 3, por 5, por 7 não, porque o 7 é mais chute, mas daí a gente vai saber pelo menos esses números menores, já vai ter uma dica de qual que dá para usar, tá? Aqui então rapidinho números primos, então definição, número primo é todo número que só tem dois divisores, um e ele mesmo, tá? Então números primos vão ser o 2, o 3, o 5, o 7, 11 e assim por diante. Todos os números que eu só posso dividir por um e por ele mesmo. E quando um número não é primo, ele é chamado de número composto, que é quando ele tem mais de dois divisores. Bom, decomposição em fatores primos. Então, existe o teorema fundamental da álgebra. Ele nos diz o seguinte, que todo número natural ele pode ser decomposto de maneira única em fatores primos. Então, é isso que permite com que nós façamos a decomposição em fatores primos. Então, todo número vai chegar aqui no final e vai ter uma forma única de escrever ele em fatores primos. Essa forma de fazer os fatores primos dele, então, é fazendo aquele jeito famoso que a gente aprende na escola, de colocar o número, coloca a barrinha do lado e vai tentando dividir por números primos. Então, ele é um número par, logo dá para dividir por 2. 48. 48 ainda é um número par, logo dá para dividir por 2. 24. 24 é um número par, dá para dividir por 2, 12. 12 é um número par, dá para dividir por 2, 6. Dá para dividir por 2, 3. Dá para dividir por 3, 1. Chegou no 1, parou. Agora eu conto. Ó. Eu tenho 5 números 2, quer dizer que eu tenho 2 elevado à quinta. Eu tenho um número 3, então 2 na quinta vezes 3, que é o que está aqui de rosinha. Tá? Então, em cada um deles é fazer a divisão pelos números primos, depois contar e colocar no expoente a quantidade de números que eu tenho. Tá? Então, isso é fazer a fatoração. No que a fatoração me ajuda? Ela me ajuda no máximo divisor comum e no mínimo múltiplo comum. Então, no máximo divisor comum, eu quero ver qual é a quantidade máxima de partes que eu posso dividir dois números ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui tem um exemplo, os alunos das turmas A, B e C do primeiro ano participarão de uma gincana. Para essa competição, cada equipe será formada por um ou mais alunos de uma mesma turma, com o mesmo número de participantes. Qual é o maior número de alunos por equipe? Quantas equipes haverá em cada turma? Em geral, o pessoal tem dificuldade de identificar que num problema, se eu usarei MDC no problema, no caso. Então, a gente percebe, quando eu vou ter que usar MDC, pelo contexto do problema. Notem que aqui eu estou num contexto de divisão, certo? Eu estou num contexto onde as turmas serão divididas em grupos, logo,
já uso aqui divisor, tá? Aqui eu já tenho a palavrinha mesmo número, o que me leva à palavrinha comum, e eu tenho aqui a palavrinha maior número, que me leva aqui a palavra máximo. Então, de toda a matemática, a única coisa que vai se encaixar nesse contexto dessa pergunta é fazer o cálculo do máximo divisor comum, ok? Então, aqui nós temos o número de alunos de cada turma, 18, 24, 36. A forma difícil de fazer o máximo divisor comum é listar todos os divisores de cada número, certo? Então, aqui estão todos os divisores do 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Todos os divisores do 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. E todos os divisores do 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Vemos quem são os comuns. Ora, os comuns são 1, 2, 3 e 6. Né? E pegamos o maior deles, que é o 6. Então, este é o máximo divisor comum. Só que essa é uma forma trabalhosa de fazer, né? E que, matematicamente falando, bem pobre, né? A gente só está listando as coisas e vendo o que tem de igual. Tem uma forma melhor de fazer isso. Qual é a forma de fazer isso? Nós vamos fatorar os dois números, certo? Então, nós vamos fatorar, no caso aqui ele muda para colocar 120 e 200. Então, nós fatoramos 120 e 200 e escrevemos ele aqui da forma fatorada. Ok? Após isso, nós vamos pegar os números em comum. Então, o que eles têm em comum? O 2 e o 5, com a menor potência que eles têm. Então, aqui, os dois têm 2 ao cubo, então a menor potência é ao cubo. Aqui eu tenho 5 elevado a 1 e aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado. Então, a menor potência é 5 elevado a 1, né? E depois a gente multiplica esses dois valores. 8 vezes 5, 40. Então, o máximo divisor comum de 120 e de 200 é 40. Tá? Então, exemplo, 40 e 64. Fatoramos separado. 40 dá por 2, que dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao cubo vezes 5. E fatoramos o 64. Dá 2, que dá 32. 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, 2. 2, 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vemos o seguinte: quais são os números no resultado da minha fatoração que o 40 e o 64 têm em comum? É o número 2. E qual é o menor expoente de número 2 que eu tenho? É o 3. Não tenho mais ninguém em comum, então vai ser 2 ao cubo, 8. Tá? Vamos fazer a letra C, que tem 3. Vamos fazer a letra C, que tem 3. Então, fatoramos os 3 separados. O 40 eu vou copiar o que tinha antes, né? 40 era 3 ao cubo vezes 5. O 70 dá por 2, que dá 35. Por 5, que dá 7. Por 7, que dá 1. E o 90 dá por 2, que é 45. Por 3, que dá 15. Por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. Vocês podem falar assim, eu queria usar o 5 aqui em cima e depois usar o 2. Não tem problema, tá? Não vai fazer problema nenhum aqui pra gente. 2, 5 e 7. 2, 3 ao cubo e 5. Ok. Agora a minha pergunta é, quais são os números, esquece expoente, os números que têm em comum na fatoração o 40, o 70 e o 90? Bom, é o 2 e é o 5. Ok. Agora, destes números, dos 3, quem é que tem a menor potência do 2?
A menor potência do 2 vai ser 1, aqui no 70 e no 90. Então, aqui ele fica com a potência 1 na resposta. A menor potência do 5 também é 1 nos 3, então o 5 está aqui na resposta. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, fatorou separado, colocou o resultado aqui. Viu o que tem de igual, viu o menor expoente do que tem de igual, multiplicou, calculou o resultado. O MMC, mínimo múltiplo comum, ele vai ser usado geralmente em situações, tipo assim, as pessoas se encontraram no quilômetro tal, em quantos quilômetros mais para frente elas vão se encontrar? Isso é clássico, esse tipo de questão. Então, a pessoa deu 3 voltas, a outra deu 4 voltas, em quanto tempo elas vão se encontrar de novo? O BMAP direto tem isso, né? Então, em um trecho de 72 km de uma rodovia, a partir do quilômetro zero, foram colocados a cada intervalo de 3 km um telefone de emergência, e a cada 8 km uma torre com câmera de monitoramento, enfim. Em que quilômetros dessa rodovia foram colocadas simultaneamente telefone e câmera? Então, a primeira ideia é listar todos os múltiplos de 3 e de 24 até 72. Então, o que não é interessante, óbvio, porque olha o tamanho dessa lista aqui. Então, existe uma forma um pouquinho mais elegante de se calcular o mínimo múltiplo comum. Qual é a forma elegante de se calcular o mínimo múltiplo comum? Nós vamos fatorar os dois números juntos, tá? Tanto faz se esse número aqui vai dividir os dois ou vai dividir só um deles. O importante é que a gente fatore juntos. E todo o resultado da fatoração aqui vai ser o mínimo múltiplo comum. Tá? Então, por exemplo, letra A, 90 e 120. A gente coloca um do ladinho do outro e vamos fazer a fatoração. Bom, dá para dividir por 2, e aqui o 2 divide os dois, então vamos dividir os dois. 45, 60. Bom, o 60 dá para continuar dividindo por 2, então vamos lá. O 45 a gente não divide, o 60 a gente divide. O 30 dá para dividir por 2 ainda, então o 45 não dá exato, a gente não divide, só dividimos aqui o que dá exato. Agora dá por 3, e o 3 vai dividir os dois. 15 e 5. De novo dá por 3, e o 3 só vai dividir o 15, porque o 5 não dá exato. E aqui no final, 5 divide os dois. Chegou os dois no 1, parou. Agora a ideia é só a gente multiplicar todos esses números que estão aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72, vezes 5, 360. Então, o MMC de 90 e 120 é 360. Aí de 3 elementos, de 4 elementos, faz tudo da mesma forma, coloca junto, divide, faz a fatoração. Lembrando, eu só faço a divisão quando for dar exato. Por exemplo, aqui o 45 com o 2 não vai dar exato, repete embaixo, não faz a divisão. Tá? E é assim que a gente calcula MMC. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Falei que ia ser mais rapidinho. Então fechou isso aí. Qualquer coisa, coloquem lá no grupo que eu respondo dúvida, tá? Eu falei que ia ser rapidinho, deu 2 horas certinho hoje. E estamos quase acabando os conteúdos básicos de matemática. Tá, então é isso aí, valeu.